Então, conversando sobre esse livro, o que é A Carta ao Pai? Então, entre os dias 10 e 19 de novembro de 1919, Franz Kafka, insatisfeito com a fria recepção paterna diante do anúncio de seu noivado, escreveu ao pai, o comerciante judeu Hermann Kafka, uma longa carta. Kafka tinha 36 anos, uma vida pessoal acanhada, nunca se casara ou constituíra família. Uma carreira mediana de funcionário burocrático e uma ambição literária ainda longe de estar realizada. Na carta, que nunca foi entregue ao destinatário original, Kafka põe a nu toda a sua mágoa em relação ao pai, que ele mesmo chama de autoritário, alternando com nomes como tirano, regente, rei e Deus. Em uma experiência virtuosística de autoanálise, além de uma belíssima peça literária, ele mostra como, ao seu ver, o jugo paterno minou-lhe a autoestima, condenando uma personalidade fraca e assustada. Querido pai, tu me perguntastes recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu não soube, como de costume, o que te responder, em parte justamente pelo medo que eu tenho de ti. Em parte porque existem tantos detalhes na justificativa desse medo que eu não poderia reuni-lo no ato de falar de modo mais ou menos coerente. Eu não quero dizer, pai, que eu me tornei o que eu sou apenas através da tua ascendência. Isso seria por demais exagerado. É bem possível que eu, mesmo que tivesse crescido totalmente livre da tua influência, não pudesse me tornar um ser humano na medida em que o teu coração realmente o desejava. Como pai, tu foste demasiado forte para mim, sobretudo porque meus irmãos morreram ainda pequenos. Minhas irmãs só vieram muito depois, e eu tive, portanto, de suportar por inteiro e sozinho o primeiro golpe. E para isso, eu era fraco demais. Diretamente, pai, eu só me recordo de um incidente dos primeiros anos. Talvez também te lembres dele. Eu choramingava certa noite, choramingava sem parar, pedindo água. Com certeza não por sentir sede, mas provavelmente em parte para aborrecer, em parte para me distrair. E depois de algumas severas ameaças de não serem atendido, tu me tiraste da cama, me levaste para o corredor e me deixaste ali, sozinho, por um bom momento só de camisola de dormir diante da porta trancada. Eu não quero dizer que isso foi errado. Talvez na época não tivesse havido outro jeito de conseguir o sossego noturno. Mas eu quero caracterizar, através desse exemplo, os teus recursos afetivos e educativos e o efeito que eles tiveram sobre mim. Não há dúvidas de que a partir daquele dia, daquela noite, que me tornei obediente, mas fiquei machucado, machucado por dentro devido a esse fato. Conforme a minha natureza, jamais consegui entender a relação existente entre a naturalidade do ato insensato de pedir água e o extraordinariamente terrível ato de ser levado para fora. Mesmo depois de passado anos, eu ainda sofria e sofro com a ideia torturante de que o homem gigantesco, o meu pai, a última instância, pudesse vir quase sem motivo para me tirar da cama à noite e me levar ao corredor, e de que, portanto, eu era um tamanho nada para ele. Isso foi um pequeno começo na hora. Isso foi um pequeno começo naquele momento. Mas esse sentimento de inumilidade, de nada que me domina com frequência, surgiu em boa parte por causa da tua influência. Eu teria precisado de um pouco de estímulo, de um pouco de amabilidade, de um pouco de abertura em meu caminho. Mas em vez disso, tu o obstruíste, com uma boa intenção, de me fazer percorrer um outro caminho. Mas para isso, eu não servia.
é que eu já estava esmagado pela simples materialidade do teu corpo. Eu recordo-me, por exemplo, de que muitas vezes nos despíamos juntos numa cabine. Eu magro, fraco, franzino, tu forte, grande, possante. Já na cabine eu me sentia miserável. E na realidade não apenas diante de ti, mas diante do mundo inteiro. Pois para mim, tu eras a medida de todas as coisas. Aliás, essa diferença entre nós persiste ainda hoje, de modo muito semelhante. A impossibilidade dessa relação tranquila teve uma outra consequência, e na verdade muito natural. Eu desaprendi a falar, pai. Eu sei que certamente não teria sido, em outro contexto, um grande orador, mas sem dúvida eu teria dominado a linguagem humana de maneira fluente e comum. No entanto, logo cedo tu me interditaste a palavra, tua ameaça, nenhuma palavra de contestação, e a mão erguida no ato me acompanharam desde sempre. Na tua presença, Pai, eu adquiri um modo de falar entrecortado, eu adquiri um modo de falar gaguejante. E para ti também isso era demais. E finalmente silenciei. A princípio, talvez por teimosia, mais tarde, porque já nem podia pensar ou falar. Eu não consigo me lembrar se tu me insultava diretamente com impropérios explícitos. Também não era necessário, tu dispunhas de muitos outros meios nessas conversas em casa. E especialmente na loja, os xingamentos voavam em cima de outras pessoas ao meu redor. Que quando eu era menino, eu ficava quase que anestesiado e eu não tinha motivo algum para não remetê-los também a mim. Pois as pessoas que insultava, certamente elas não eram piores do que eu. E sem dúvida, tu não estavas muito mais insatisfeito com elas do que comigo. Tu reforçavas o xingamento com ameaças. Então isso já valia para mim. Era terrível, por exemplo, aquela frase: "Vou fazer picadinho de ti", embora eu de certo soubesse que nada de mais grave se seguiria. Quando pequeno, entretanto, eu não o sabia. Mas quase que correspondia à ideia de que eu nada podia diante do teu poder. Perdi a confiança nos meus próprios atos, Pai. Tornei-me instável, tornei-me indeciso. E quanto mais velho eu ficava, tanto maior era o material que tu podias levantar, como uma prova da minha falta de valor. Aos poucos, num certo sentido, acabaste tendo realmente razão. É fato também que tu nunca me bateste de verdade. Mas os gritos, o enrubescimento do teu rosto, o gesto de tirar a cinta e deixá-la pronta no espaldar da cadeira, para mim eram quase piores. É como, pai, quando alguém deve ser enforcado. Se ele é realmente enforcado, então morre e acaba tudo. Mas se precisa presenciar todos os preparativos diante do seu rosto, então ele pode ter de sofrer durante a vida inteira com isso. Além do mais, das muitas vezes em que, na tua opinião declarada, eu teria merecido uma surra, mas escapara por um triz por causa da tua clemência, se acumulava um grande novo sentimento de culpa. De todos os lados, eu desembocava na tua culpa, Pai. Eu repito pela 10ª vez, mesmo em outras circunstâncias, eu teria me tornado um homem acanhado, um homem medroso. Mas daí, até o ponto aonde realmente cheguei, ainda existe um caminho longo e escuro. Eu perdi a confiança, eu perdi a autoconfiança, que foi substituída por uma ilimitada consciência de culpa.
Eu não podia sofrer uma súbita metamorfose ao entrar em contato com outras pessoas. Pelo contrário, eu ficava com uma consciência de culpa ainda mais profunda em relação a elas. Além disso, tu sempre tinhas alguma objeção aberta ou velada contra quem quer que eu me ligasse. E também por isso eu precisava pedir desculpas. A desconfiança que tu procuraste me ensinar na loja, na família, contra a maioria das pessoas, aponte-me uma só pessoa, de algum modo importante para mim na minha infância, que você ao menos uma vez não tenha criticado de alto a baixo. Enfim, essa desconfiança transformou-se na minha cabeça em desconfiança de mim mesmo, em um medo permanente dos outros. Com a tua antipatia, atingiste de modo mais certeiro a minha atividade de escritor e as coisas relacionadas com ela que lhe eram desconhecidas. Aqui, de fato, eu me havia distanciado com uma certa autonomia, embora lembrasse um pouco o verme que, esmagado por um pé na parte de trás, se liberta com a parte dianteira e se arrasta para o lado. Meus escritos tratavam de ti, Pai. Neles eu expunha as queixas que eu não podia fazer no teu peito. Entre nós, Pai, não houve propriamente uma luta. Fui logo liquidado, como um verme. O que sobrou foi luta, foi luto, amargura. Então, aqui, depois de percebermos um pouco da vida de Kafka, a gente pode, inclusive, colocar várias passagens nesse diagrama de conceituação que eu apresentei para vocês há pouco, onde vocês podem ver algumas situações, por exemplo, quando o pai chama, e eu estou colocando na primeira pessoa, como se nós estivéssemos tirando isso da boca de Kafka, ou seja, pai chama o meu amigo de inseto daninho, diz que eu não soube escolher boas noivas para casar-me, e dessas situações a gente pode ver, inclusive, vários pensamentos automáticos que surgem, que são colocados por Kafka, como, por exemplo, momentos em que ele diz: esse casamento será um fracasso, não sou bom o bastante para ele, ele não gosta de meus amigos, porque eu os escolhi, e, consequentemente, várias reações emocionais, como tristeza, ansiedade, culpa, que são, inclusive, verbalizadas por Kafka, assim como alguns comportamentos, por exemplo, Kafka não se casa, ele desfaz 3 noivados, ele não busca e não possui muitos amigos, e a gente vê aparecendo vários desses elementos, como, por exemplo, os pressupostos que, em alguns momentos, ele cita, como, por exemplo, se eu me aproximar das pessoas, serei rejeitado, criticado, se eu me casar, não conseguirei sustentar uma relação, irei fracassar. Assim como alguns comportamentos de segurança do tipo padrão comportamental crônico de esquiva de relações sociais e de novos desafios, e vocês veem também essas coisas todas alimentadas por uma série de crenças nucleares que são verbalizadas pelo próprio Kafka, como eu sou um fracasso, eu sou um erro, sou fraco, eu não tenho valor, sou um inseto. E, consequentemente, você percebe ao longo dessa carta o quanto as críticas severas do pai, críticas permanentes e repetidas, foram fundamentais na vida de Kafka. Não devemos, inclusive, dizer que apenas o pai moldou essas coisas, também houve elementos positivos, como o suporte quase que incondicional que ele tinha da mãe, compreensão que realmente ela demonstrava por ele, assim como, por exemplo, o Kafka foi capaz de ter uma amizade de vida inteira do Max Brod, que foi inclusive aquele que o estimulou na literatura e que praticamente tornou possível que nós, hoje, de alguma forma, tenhamos esse, digamos, esse tesouro que é a obra de Kafka, uma vez que Kafka solicitou de Max Brod, seu amigo, no leito de morte, que destruísse e queimasse todas as suas obras não publicadas. A nossa sorte é que Max Brod não satisfez ou não obedeceu ao desejo do amigo. Muito obrigado a todos.